Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Lá você vai encontrar o nosso livro aqui, olha aqui, ó. O livro do canal Assombrado, o livro do Assombrado, contando a história do canal, a história de nós, Matheus e Ana Paula, e cheio de fotos, repleto aqui de fotografias, de QR Codes que dão um complemento ao que você está lendo. Aqui você está lendo, de repente você tem um QR Code lá, você aponta o seu celular, lê aquele QR Code e vai para um vídeo exclusivo, mostrando coisas para vocês, explicando melhor aquele assunto que está aqui, enfim. Tem muito mais do que só texto neste livro aqui. Capa dura, dourado aqui, ó, hot stamp, pintura trilateral aqui no livro, tem fitinha aqui para você marcar. Então é um livro top que foi feito com muito carinho e está aqui para vocês, tá bom? O frete está grátis para todo o Brasil, então aproveita. O link está aqui na descrição desse vídeo para você já ir direto lá para a loja, direto para comprar o seu livro, tá bom? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. O mal se mostrou. Continuação do relato O Presente de Casamento. Então esse relato já foi contado aqui, O Presente de Casamento, e ela tá dando contando o que aconteceu depois daquele relato, tá dando continuidade. Então ela vai contar aqui um pouquinho do outro relato, só para ver se vocês lembram. Quem não lembra, pode ir lá e procurar pelo relato O Presente de Casamento. Eu não sei. Se eu lembrar, pessoal, eu deixo aqui nos cards para vocês, tá? Mas eu não lembro na hora que eu tô subindo o vídeo. Mas vamos lá. O mal se mostrou. Tá. Olá, Ana e assombrados, boa noite. Tem um tempo que estou para escrever o desfecho deste relato, mas entre uma correria e outra eu acabei protelando. O único nome que consta aqui foi trocado. Ok. Para quem não se recorda, esse relato é sobre um presente de casamento que recebi de alguns colegas do escritório. É um jogo de cobre-leito batizado por mim como o jogo de cama da contenda, pois sempre que ele era usado, resultava em brigas conjugais sem nenhuma razão. No primeiro relato lido pela Ana, eu questionava os assombrados sobre uma dúvida, assim, se eu queimava esse jogo de cobre-leito ou se eu doava para alguém. Como explicado antes, eu tinha dó de queimar, porque era um item essencial para muitas pessoas, né? Dá dó queimar também, assim. Mas eu também tinha medo de doar, de que a pessoa que recebesse pudesse sofrer algum mal. E aí, recordam desse relato? Pois bem, vamos ao desfecho dele. 3 meses após o primeiro relato ser contado pela Ana, eu passei por um procedimento cirúrgico meio complexo. Como nunca contratei empregada doméstica, uma tia por parte de mãe foi me auxiliar. Todos os dias chegava pela manhã e ia embora por volta das 4 da tarde. Vou chamá-la aqui de Maria. Maria permaneceu indo me ajudar durante 15 dias. Exceto nos finais de semana, pois nesses dias o meu marido estava em casa e aí ele cuidava de mim. Na última faxina, Maria resolveu que arrumaria a cama com o cobre-leito da contenda. Quando eu a vi retirando aquela peça do guarda-roupas, eu falei: "Esse não, Maria, Deus me livre!" Diante da minha negativa, a Maria questionou o motivo, pois dizia que o cobre-leito era lindo, por que não? Então eu expliquei, contei a mesma história e o que acontecia sempre que eu usava aquele jogo. Maria começou a disparar a falar, mas ao mesmo tempo em que se arrepiava, dizia que não acreditava, que Deus era poderoso e não permitiria nada daquilo. Maria questionava o que faria com Maria me questionava o que eu faria com aquele jogo de cobre-leito, então, se eu ia jogar fora ou se eu ia doar. Ela não se conformava, né, que eu não queria usar.
E ela falava que não acreditava que eu ia me desfazer dele, porque ele era lindo. Eu afirmei convicta que eu ia queimar. Eu só não tinha feito isso antes porque eu estava na correria e logo após veio a cirurgia. Ainda inconformada, a Maria dispara a dizer que já que eu não queria mais o cobre-leito, ela levaria, que não acreditava nessas coisas e que ficaria com ele. Maria sempre foi muito teimosa. Eu insistia, dizendo que o cobre-leito possuía alguma coisa ruim, tinha alguma coisa do mal nele, que trazia briga e confusão para dentro de casa, que aquilo deveria ser destruído. E eu planejava fazer isso assim que me recuperasse e voltasse a caminhar e dirigir. Eu lembro até hoje da cara e da resposta da Maria, dizendo: não, oxe, eu não tenho medo disso não, eu vou levar. Ana, na verdade, a Maria ficou, parece que obcecada por aquele jogo de cobre-leito. E nada a fez mudar de ideia, absolutamente nada. Não tendo como tirar essa ideia da cabeça dela de levar o cobre-leito, eu reforcei toda a história para ela e eu a fiz prometer que ela levaria o jogo de cobre-leito. Eu a fiz prometer que ela lavaria o jogo de cobre-leito com sal grosso e o levaria ao padre da igreja que ela frequenta toda semana. Bom, chegou a hora de Maria ir embora. Era o último dia em que me ajudaria. Eu já estava bem. Eu já estava liberada para caminhar pequenos percursos, desde que não fizesse esforço. Maria mora em um interior, próximo à capital Maceió. Por isso, meu marido sempre a levava de moto até um ponto de ônibus, que considerávamos mais seguro por ser bastante movimentado. Assim, Maria se despediu e levou consigo a bolsa em que colocou o cobre-leito. Ainda me lembro quando ela saiu segurando aquela bolsa. Ela estava sorridente, triunfante por ter me convencido que levaria o jogo. Agora vem a parte sobrenatural. A minha casa era pequena. Tipo apartamento, sabe? Vou descrevê-lo aqui para facilitar o entendimento. A casa tinha uma área aberta na frente. Entre o muro e a casa, essa área tinha o piso mais baixo que o da entrada da sala. O muro era alto e todo fechado. Por esse motivo, a porta da sala de entrada sempre ficava aberta. Era uma porta larga, dessas pivotante. Sim, Ana, a casa era pequena, mas amostrada. A porta era quase da largura da sala inteira. Uma vez que a casa era mais alta que a área da frente, para entrar em casa tinha um degrau. A porta da cozinha ficava justamente na sala de visita. Preciso informar isso porque era visualmente... Eu preciso informar isso para que visualmente vocês possam entender a cena. Então era por volta das 4 da tarde quando a Maria foi embora levando o cobre-leito. Eu fiquei na cozinha, sentada, comendo uma saladinha de frutas que ela tinha feito. Então levantei e fui levar o recipiente na pia. Levantei, coloquei o recipiente na pia, me dirigi até a sala na intenção de assistir televisão sentada no sofá. E Ana, quando eu cheguei na porta que divide a cozinha da sala de visitas, ao levantar a cabeça, eu vejo na porta de entrada da casa, na parte mais baixa, que era a área, um ser horrível, em formato humanoide, muito escuro. Na verdade, ele era todo preto, tudo muito preto, razoavelmente denso. Ele tinha braços e dedos longos que ultrapassavam o nível dos joelhos. As articulações eram estranhas e todas tinham protuberâncias. Essas protuberâncias existiam na cabeça também e nos ombros. Apesar de ter sido uma visão muito rápida, o tempo que ele permaneceu visível foi suficiente para observar as características daquele ser e entender que ele estava com muita raiva. Eu fiquei apavorada e temi ser atacada por aquilo. Mas ele não entrou na casa. Ele não subiu o degrau da porta. Era como se alguma coisa o impedisse de entrar. Então, com uma coragem que eu não sei de onde surgiu, pois eu sou uma verdadeira cagona, eu comecei a repreender.
Levantei as mãos e orei muito. Eu o repreendia e dizia que ele não era bem-vindo ali, que não foi autorizado a entrar e nem permanecer ali, que aquele lar e a minha família eram consagrados a Deus. Clamei ajuda a Deus, pedi que enviasse seus anjos para guardar e proteger a minha família e o meu lar, expulsar demônios e espíritos malignos, quebrar feitiços, maldições e setas malignas, e por aí eu fui, fazendo oração. Ana, eu orei tanto, mas tanto, que eu só terminei quando meu marido chegou. Olha que era bem distante onde ele deixava minha tia Maria até voltar. Quando meu marido entrou em casa e percebeu que eu estava gelada e orando, ele perguntou: "O que foi?" E eu contei. Ele ficou todo arrepiado e me ajudou a repreender o mal. Quando terminamos a oração, a visão não saía da minha mente. Então passei o resto do dia e a noite lembrando e analisando aquilo. O ser parecia que queria entrar na casa, mas não podia. Ele me olhava com ódio, como se me culpasse por alguma coisa. E então eu lembrei da Maria e do cobre-leito na bolsa dela. Foi aí que eu entendi. Ele queria ficar na minha casa, mas a Maria levou o receptáculo dele. Por isso que ele não conseguia mais entrar na minha casa. Ana, quando eu percebi isso, eu me arrepiei toda e só pensava em falar para Maria, pedir que ela queimasse aquele maldito cobre-leito. Eu liguei, falei para ela, mas ela não deu bola. Disse que ia cuidar disso, que ia lavar com sal grosso e fazer uma oração, como eu disse. Ela era muito teimosa. A noite foi longa. Na verdade, eu não dormi. Logo lembrei do pesadelo que tive meses antes. Sim, Ana, eu já tinha visto esse ser antes, em um pesadelo. No pesadelo, eu também estava na cozinha. Então eu ia em direção à sala, assim como aconteceu no dia da visão. Mas no pesadelo era noite. Então a minha intenção era acender a luz da sala. Quando eu chegava na porta da cozinha, eu via o ser, todo preto, no batente da porta da sala, encostado na parede lateral. Então eu paralisava na porta da cozinha, do meu lado direito tinha a porta do quarto, que estava aberta, e eu olhava e via o meu marido deitado na cama dormindo. Então quando eu consegui me movimentar para correr até o quarto, esse ser corria na minha direção para me atacar. Nesse momento eu acordei gritando e chamando pelo meu marido. Esse foi o pesadelo que tive meses antes com esse ser. Foi um pesadelo horrível, eu nunca esqueci. Por isso eu lembrei no mesmo dia que esse ser se apresentou. Será que realmente foi um pesadelo aquela outra vez? Será que eu vi esse ser na minha casa no plano astral? Recordo-me que após as brigas eu sempre orava e pedia a Deus que me mostrasse o motivo dessas brigas sem razão. Talvez tenha sido a resposta, né? A esse sonho. Não sei, na hora não atentei, mas mostrando aquele ser dentro da casa. Para finalizar, a Maria não seguiu os meus conselhos e usou o cobre-leito. Resultado? Teve uma briga muito séria com a filha e com a neta dela. Elas ficaram sem se falar por algumas semanas. Foi um negócio bem sério, mas eu não estava sabendo disso. Eu sonhei com a Maria, mas apesar de não lembrar do sonho, eu fiquei preocupada, sabe? Então eu liguei para ela. Maria atendeu o telefone e logo desabafou. Fulana, eu quero te dizer uma coisa. É verdade que aquele lençol causa confusão, viu? Agora eu acredito. Então a Maria contou que no dia que colocou o cobre-leito na cama dela, ela brigou com a filha e com a neta, lamentando que elas estavam sem se falar até aquela data. Bom, depois da confusão que ocorreu com a Maria, ela prometeu queimar aquele maldito cobre-leito. E depois disso, graças a Deus, a paz voltou a reinar entre a Maria, a filha e a neta. Ana, a situação é tão séria que quando eu conto essa história para alguém e mostro a foto do cobre-leito, que ainda guardo no meu e-mail, todo mundo fica arrepiado.
Obrigada, Ana, por contar o meu relato. Desculpa os erros. Confesso que não estou com coragem para revisar o textão. Obrigada aos assombrados pelos conselhos dados no primeiro relato. Quanto a Maria, ela é teimosa. Foi alertada várias vezes, mas quis pagar para ver. Graças a Deus que tudo terminou bem. Hoje ela conta isso como aprendizado. Jura que vai ouvir conselhos e não chegará mais perto de nada sobrenatural. Bom, no primeiro relato, ela até termina dizendo o seguinte, que ela tem certeza absoluta que as pessoas que presentearam ela e o marido, né, com aquele cobre-leito, são todas pessoas do bem. São pessoas maravilhosas e que jamais desejariam mal a eles. E aí ela fala assim, acredito que seja algo que já veio com as peças, inclusive a estampa é composta por figuras estranhas, como caveiras, lágrimas próximas a um casal, um pé. Será que esse objeto foi consagrado ao mal ao ser produzido? Enfim, a única certeza que tenho é que eu não quero esse negócio mais. Então, e aí, qual a opinião de vocês? Será que alguns objetos eles já vêm com algo ruim neles? No caso, tinha um ser ali. Ou será que Então, ela afirma que essas pessoas que presentearam são pessoas totalmente do bem. Você nunca chegou a conversar com eles, perguntar onde eles compraram, se era novo, se de repente, sei lá, vai saber a origem, né? Do produto, eu não sei. Qual a opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários. E vocês já passaram por uma situação dessas, onde tinha um objeto que era batata, você trouxe para dentro de casa, ou você usou e a porcaria acontecia? Estava relacionada ao objeto. Se tiver uma história, manda pra gente. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui.